Olá, queridos alunos. Hoje nós vamos terminar a nossa trilogia sobre funções oxigenadas. Então, hoje a Pro vai explicar para vocês sobre ácido carboxílico e éster, que são as últimas funções oxigenadas que faltava eu passar para vocês. Então, vamos aqui começar a nossa jornada. Aqui tem duas imagens, né, bem interessantes. Uma coisa bem gostosa, que são as balas de gomas, e uma coisa bem dolorida, que é a picada de uma formiga. O que eles têm a ver? Essas duas coisinhas que a Pro colocou aqui. Justamente a sua função química. Aqui eu tenho um éster, quimicamente falando, para dar o aroma, o sabor dessas barras, dessas balinhas de gomas. E aqui eu tenho um ácido carboxílico, que é o ácido metanóico ou o ácido fórmico, que é aquele ácido que vai te doer, que faz parte do veneno da picada da formiga. E se você for alérgico, pode até te matar. Então vamos aqui, essa videoaula Pro está focando nomeação, desenho, reconhecimento de função, porque muitas vezes vai ser isso que você será cobrado. Você saber nomear, você saber reconhecer qual a função química de cada estrutura dessa. Então, ó, vamos aqui começar. O ácido carboxílico, a partir de agora, tanto essa função como a próxima, ela vai ter na função dois oxigênios. Então, nessa primeira função, como é que você reconhece? Primeiro, você vai ver a carbonila, que é o oxigênio com dupla ligação com carbono. E logo em seguida, na extremidade da cadeia, você vai ver a hidroxila. Então, isso aqui é a minha função de ácido carboxílico. Se você vê um carbono que tem dupla ligação com o oxigênio e também tem uma ligação com uma hidroxila, você está reconhecendo essa função química. Isso aqui, resumidamente falando, é o C, O da carbonila, O da hidroxila e o hidrogênio da hidroxila. Então, ele pode muitas vezes aparecer resumido dessa forma. Então, toda vez que você vê COOH, você está vendo uma molécula de ácido carboxílico. No nosso dia a dia, além do veneno da formiga, que é o ácido metanóico, nós temos no vinagre, nós temos no limão, nós temos na aspirina. Todas essas estruturas elas são compostas por ácidos carboxílicos diferentes, tá? E aqui a Pro colocou os desenhos para vocês poderem reconhecer aqui, ó. Você está vendo uma cadeia de carbono e na extremidade você vê aqui, ó, dupla ligação com oxigênio e hidroxila, ácido carboxílico. Aqui é a mesma coisa. Você está vendo uma cadeia de carbonos normais e na extremidade você vê essa parte. Como é que fica o nome? Primeiro nós colocamos a palavrinha ácido, daí vamos nomear a cadeia principal, o tipo de ligação. Parou aí. Então aqui, ó, cadeia principal é de acordo com o número de carbonos. Então, se for 1 é MED, se for 2 é ED, se for 3 é PROP. Dá uma relembrada na videoaula 1 de hidrocarboneto sobre isso. Tipo de ligação pode ser AN, EN ou IN. AN entre os carbonos está simples, EN pode aparecer uma dupla e IN pode aparecer uma tripla entre os carbonos. E a gente vai fechar com óico no final. Então, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é o primeiro carbono, porque é ele que tem a função dos oxigênios. Segundo, terceiro, quarto, não tem ramificação. Então, eu uso but, que se refere a 4 carbonos. Ligação entre carbonos é tudo simples, e acrescento oito, só que está faltando uma coisinha. Eu sou obrigada a colocar a palavra ácido. Então, vai ficar ácido putanoico. Se você só colocar putanoico, você erra, tá? É a única nomeação que aparece ácido na oficial das funções oxigenadas. Então, você vai tanto usar essa parte de ácido para colocar o nome, o que fica fácil. Se você vê uma nomenclatura com ácido, a função química é ácido carboxílico. E você vai terminar com oito.
Vamos oferecer aqui, ele tem ramificação. Então, aqui, ó, primeiro carbono, segundo, terceiro, quarto. É uma cadeia principal com 4 carbonos, então eu também vou usar but. Só que aqui, ó, no segundo carbono, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Primeiro carbono é sempre onde estão os oxigênios, tá? Eu tenho uma ramificação. Então, qual é o primeiro nome que eu coloco? É ácido. Então, vou escrever aqui. Ácido. Daí eu vou para a ramificação. Aonde está acontecendo a ramificação? No segundo. Então, vai ficar 2-metil, que é o nome da ramificação. Cadeia principal, 4 carbonos, então é but. An, que é o tipo de ligações dele. Então, fica butanoico. É o nomezinho dele. Vamos praticar? Agora que você já sabe a função, tenta voltar tantas as vezes for necessário para você compreender. Vamos praticar. Então, nesse primeiro slide é nomeação. Eu acho que nesse aqui eu até já fiz. Não, não fiz não. É similar. Então, primeiro carbono, segundo, terceiro, quarto é um ácido carboxílico, porque você está enxergando aqui essa estrutura. COOH, que é a função química dele, e o ácido carboxílico ele está nas pontas, tá? Nas extremidades. Você não vai ver essa função química no meio. Então, ó, no terceiro eu tenho metil, então vai ficar 3-metil. Agora eu vou para a principal. But, porque é ligação simples, ióico. Opa, a professora errou. Ou a professora não terminou. Se você coloca isso, a gente erra. Então, essa forma aqui está errado, porque está faltando o quê? A palavrinha ácido. Então, ó, ácido, agora sim é o correto. Ácido, 3-metil. Então, é isso que você tem que tomar cuidado na sua prova. Não se esqueça de colocar ácido. Então, vai ficar ácido 3-metil butanoico. Agora a gente acerta. Então toma cuidado, tá? Inclusive numa questão de vestibular de Enem, tem que aparecer a palavrinha ácido primeiro, tá? Olha isso aqui. É um anel de benzeno, certo? Só que o anel de benzeno, se eu vou desenhar ele aqui, é uma cadeia fechada, um ciclohexeno, que tem 3 insaturações. Então, sobra só uma ligação em cada ponta para fazer com o hidrogênio. Por isso que a fórmula molecular de um anel aromático é isso aqui. São 6 carbonos e são 6 hidrogênios, porque só tem em cada carbono uma abertura. Só que para eu ter essa função química, eu preciso de 2 aqui, 3 aqui. Eu preciso de 3 ligações. Tem como eu tirar aqui e colocar 3 ligações tudo direto no anel de benzeno? Não tem. Então, nesse caso, você tem que fazer o anel de benzeno, você tem que tirar o carbono, criar um novo carbono, aí sim, nesse novo carbono criado, você coloca a função química. Nesse caso, a gente está trabalhando com o ácido carboxílico. Então, aqui, ó, na minha nomeação, o que eu vou ter? Ele é ácido, sempre começa com ácido. Esse carbono que saiu é ramificação? Ele não é, ele é função, porque eu não consigo desenhar a função direto no anel de benzeno. Então, essa estrutura não tem ramificação. Então, aqui, ó, benze. Ah, professor, por que você não está colocando o eno? Porque em é de dupla ligação. E o é de hidrocarboneto. E aqui eu não nomeio o hidrocarboneto inteiro. Então, a ramificação dessa cadeia, a nomenclatura dessa cadeia principal é uma pegadinha, tá? É benze. Ah, se você colocar benzenoico, a professora vai estar errada na prova? Não, não vou dar. Você entendeu o conceito. Só que o correto é esse aqui, ó. Ácido benzoico. Tudo depende também do seu professor de química, se ele vai aceitar também ou não. O correto é este, na hora de você nomear. Então, vai ficar ácido benzoico, tá bom? Vamos aqui seguir.
Nesse aqui, ele nos deu o nome e nós vamos desenhar. Ou então ele me deu uma forma molecular para eu desenhar e também vamos nomear essa aqui, tá? Então vamos começar aqui por início. Apareceu o ácido, é um ácido carboxílico. Quer para fazer matar nas tuas regras, nas tuas senhas? Terminou com oico. Então não tem dúvida, você está trabalhando com ácido carboxílico. Então primeiro a gente desenha a cadeia principal. Depois a gente vai desenhar a ramificação. E por último, você coloca a função, para você não se perder, tá bom? Então, aqui, ó, X são 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeiro, segundo, terceiro. Ou então aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro. Vou colocar nesse canto aqui. Cuidado que o primeiro carbono tem que ter a função, tá? Coloquei aqui meu metil. Agora eu vou colocar a função química. Como eu coloquei esse aqui como primeiro, é aqui que vou colocar minha função. Aonde tiver minha função é meu primeiro carbono. Se você tivesse desenhado neste canto, a ramificação deveria estar nesse, tá? Tem que coincidir. Primeiro, segundo, terceiro, tá? Falta só eu colocar os hidrogênios. Então vai ficar H2, 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 H3. Se você for fazer linear, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse aqui, que é meu primeiro, aí eu coloco a função química dele. Pronto, fiz linear. Olha esse aqui do lado que interessante. Ele me deu uma fórmula molecular. É possível desenhar e nomear? Sim, porque isso aqui ele já me deu a função. Eu tenho aqui o C, duas ligações com oxigênio e uma ligação com a hidroxila, que é o meu COOH, que reconhece um ácido carboxílico. E aqui eu tenho mais um metil. Aqui eu vou desenhar o outro. Pronto. Então, isso aqui vai ficar ácido 1, 2, et. Então, ácido etanoico. Ou ácido acético, que é o nosso vinagre. Tá bom? Vamos aqui. Então, essa foi a parte de ácido carboxílico. Vamos centrar agora em éster. Éster, você tem... Ah, não. Antes de entrar em éster, eu deixei aqui uma questão de vestibular simples, bem simples mesmo, tá? Que fala do veneno da formiga. Veneno da formiga, ele está presente em quê? Ó, aqui, ó. Aqui ele me deu a pista, COH. COH só pode ser um ácido carboxílico, matou. Que aqui é o veneno, se ele pedisse para você nomear, seria o ácido metanoico, ou então chamado de ácido fórmico, que é essa estrutura aqui que ele desenhou, que é a molécula. Ó, vamos desenhar essa molécula aqui, COOH, e aqui ele fechou com hidrogênio. Então, é o seu ácido fórmico, que é o seu ácido metanoico, tá bom? Vamos agora começar a entender um pouquinho sobre o éster. O que é um éster? Se você lembrar das primeiras videoaulas, a gente trabalhou com a função química de éter. O éter era um oxigênio quebrando duas cadeias de carbono. O éster é muito parecido, só que agora eu vou lidar com dois oxigênios na minha função. Então, eu vou ter a minha carbonila, vou ter o meu oxigênio e vou continuar com uma outra cadeia de carbono. Então, é assim que você reconhece. Isso tudo aqui é uma função química de éster, é como você reconhecer. Aqui no slide, ele está dando até uma curiosidade para você, que o éster é formado de uma reação química de ácido carboxílico com álcool, tá bom? Nessa reação química, eu pego esse hidrogênio, ligo com essa hidroxila e eu vou formar a minha água. E aqui, o carbono que eu tinha, eu ajunto com esse oxigênio.
formando as minhas cadeias. R significa cadeias de carbono, tá bom? Toda vez que aparecer R, quer dizer que você tem carbonos, você pode ligar carbonos naquela função química. Vamos ver como é que funciona a nomeação do éster. São dois nomes, primeira cadeia, segunda cadeia. Aonde você sabe que é a primeira cadeia, aonde você sabe que é a segunda cadeia. Então, a primeira cadeia é simples, é muito simples, pessoal. É onde está a sua carbonila, é onde está o seu primeiro oxigênio. Segunda cadeia é o que está depois do seu segundo oxigênio. Então, ó, onde está a carbonila? É a sua primeira cadeia. O que você vai fazer? Você vai nomear essa estrutura, ó. Primeiro carbono é onde está a carbonila, segundo, terceiro, aqui. Então, eu tenho 3 carbonos, pronto. Vou nomear que nem um hidrocarboneto. Ligações simples entre os carbonos, ano. An mais O porque é hidrocarboneto. Só que eu tenho que colocar a palavrinha ato, eu vou ter que adicionar mais uma palavra. Mais um sufixo aqui. Então, vai ficar propanoato. Esse é o nome da sua primeira cadeia. Eu coloco aqui propanoato D, aí eu vou fazer o nome da segunda cadeia. Não se esqueça desse D, tá bom? Ele é importante. Segunda cadeia, você vai nomear como fosse uma ramificação. Então, enxergue aqui com a professora, que eu tenho um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Ramificação com 3 carbonos, essa ramificação aqui é o propil. Então, você vai colocar o nome dessa ramificação, propil. Só que aí você fecha com a palavrinha A. Então, vai ficar propanoato T propila. É o nome desse desenho aí. Vamos praticar? Vamos aqui, ó. Primeira cadeia é onde está o meu oxigênio. Vou colocar aqui. Minha dupla ligação. Minha carbonila está aqui. Então, essa aqui é a minha primeira cadeia. Essa aqui é a minha segunda cadeia, que é o meu segundo tipo de nome. Aqui eu nomeio como fosse um hidrocarboneto. Então, esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. É uma cadeia de hidrocarboneto com ramificação. No segundo, eu vou ter aqui o metil. Então, vai ficar 2-metil. Estou nomeando como fosse um hidrocarboneto, tá bom? 1, 2, 3, 4 é put. Então, vai ser putano. 2-metilbutano. Só que ele é um éster, então você vai ter que colocar o ato. Butanoato de. Agora você vai nomear ramificação com 2 carbonos, é o etil. Então escreve aqui, ó, etil e adiciona a palavra A. Então vai ficar 2-metilbutanoato de etila. Vamos fazer agora esse aqui. Minha primeira cadeia é essa, é aonde está a minha carbonila. Primeira cadeia. Segunda cadeia é essa. Primeira cadeia, nomeio como fosse um hidrocarboneto. Então, isso aqui vai ser o meu Calma aí. Benzeno. Benzenoato. Ah, professor, se eu colocar benzoato, vai estar errado? É que aqui eu nomeio como fosse um hidrocarboneto. Então, vai ser benzenoato de 2 carbonos, vai ser o etil. Então, vai ficar etila. Benzenoato de etila, tá? Benzoato, vou desconsiderar? Não. Para você não confundir com... Eu vou considerar, para você não confundir com ácido carboxílico, tá bom? Vamos aqui treinar. Agora a gente vai desenhar. Vamos lá. Propano. Desenha um propano. 1, 2, 3. Ah, ele tem um ato, então ele é um éster. Desenha a função de éster aqui. Isopropil. Isopropila. Enxerga aqui que ele colocou isopropil. Desenha um isopropil. Agora é só colocar os hidrogênios. Pronto, a gente desenhou.
Pratica os exercícios do livro de vocês para vocês poderem fixar bem o assunto. Se eu fosse desenhar, ficaria 1, 2, 3. Ficaria mais ou menos assim o meu desenho, tá bom? Vamos aqui nesse próximo. Primeiro desenhar aqui, ó. 2-metilpentano. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro, segundo. Eu tenho aqui o metil. Vou fazer a função química de éster, é isso aqui. Agora eu vou desenhar um terc-butil, que é uma ligação, uma ramificação com 4 carbonos que faz um crucifixo. Sec-butila. Pronto, agora é só colocar os heterogêneos e fechou. Terminou aqui a nossa parte, tá bom? Treinem, se vocês quiserem sugestões de outras videoaulas para fazer com resoluções de exercício, de Enem, de vestibular, é só me falar e me passar o exercício que vocês querem compreender, tá bom? Vamos aqui fazer uma questão da PUC do Rio de Janeiro. Tá vendo que ele está trabalhando com nomeação? Então, vamos lá, está contextualizando. A substância representada possui um aroma agradável, é um éster, e é encontrado em algumas flores, como a gardênia e o jasmim. É aroma, o éster está muito na parte aromática. Vamos ver esse aqui é a primeira cadeia. Então, eu tenho 1, 2. Então, é o etano. Etanoato. Está trabalhando com nomeação essa questão, tá bom? D. Então, aqui, ó, etanoato, etanoato, etanoato. Acetato, acetato, o acetato ele pode até ser aceito, tá? Mas vamos aqui visualizar, o segredo está aqui. Daí você bate o olho e fala, epa, é um fenil. Cuidado, não é um fenil isso aqui. Tudo bem, você já podia tirar o eptila que não existe. Gente, isso aqui é um carbono, eu tenho um carbono e eu tenho um anel aromático. Anotem isso na sua lista de ramificação. Essa ramificação aqui é chamada de benzil. Ah, professor, por que você não passou ela? Porque ela não aparece muito. Mas quando aparece, é para eliminar. Tá? Benzil é essa. Fenil é o anel aromático direto ligado à sua cadeia principal. E aqui eu tenho na minha função. Então, aqui é o benzil com A, é o etanoato de benzila, a letra B também. Então, ó, deixa aqui, interromper aqui. Então, com isso, nós acabamos essa videoaula, finalizamos as funções oxigenadas, mais tarde a prova vai subir as funções nitrogenadas para vocês, tá bom? Um beijo, até mais e bom feriado para vocês.